Olá, estimado telespectador. Está no ar o programa da televisão mais completo e inclusivo do país, o programa da TV Surdo. Na edição de hoje, vamos falar do autismo, uma condição que compromete a interação social e a comunicação. Nos próximos 30 minutos, o estimado telespectador vai acompanhar como conviver com um autista. Não saia daí! Se aprender uma língua no ambiente de sala de aula já é complicado, imagina fazê-lo sem a presença de nenhum professor. É isso mesmo, aprender a falar uma língua apenas observando objetos na televisão. Foi assim como Mauro aprendeu a falar inglês. Elis Helena, mãe de Mauro, acrescenta. Ele aprendeu inglês através de assistir bonecos. Como era uma criança com problema de deficiência, ele gostava muito de assistir bonecos. E os bonecos eram em inglês mesmo. Então começou a aprender aí e vimos que ele tem capacidade de aprender mesmo. Não foi à escola para aprender inglês. E tenho um neto também que ele fala com ele. E estão juntos sempre a praticar o inglês e falam. Agora, a parte da informática, esse meu neto também, ele mexe muito o computador. Ele mexe e ele captou tudo. Começou já também a ajudar-nos a formatizar os telefones. Mauro Titus vive com autismo. Ele conta que não foi fácil aprender inglês sozinho, mas a vontade de conhecer esta língua foi mais forte que qualquer barreira. Como eu ainda era miúdo, então eu conseguia perceber algumas coisas. Ao longo do tempo, eu fui evoluindo. Sim. E comecei a aperfeiçoar. Sim. E depois fiquei bom. Quando cheguei na escola, tive uma aula de inglês. E aí eu estava a fazer a 6ª classe. Tirei, o professor perguntou se eu sabia falar inglês. Eu disse sim. Depois ele disse, fala comigo. Eu falei com o professor, fez umas perguntas e eu respondi. Então, no dia do teste, saiu ali umas perguntas que o professor perguntou e eu respondi e saí com uma nota alta, 18, por aí, sim. E na parte da informática, eu aprendi com meu sobrinho. Então, quando eu descobri essa parte da informática, decidi me focar nisso. Então, daí comecei a avançar mais com essa área de informática. Sim. Programação de sistema, softwares, formato de telefones, consigo atualizar um sistema Android. Sim.
e outras coisas que vou, ao longo do tempo, vou aprendendo. O apoio familiar foi fundamental para Mauro superar barreiras. O pai, tentamos lutar com a deficiência dele e deparamos com tantas dificuldades de facto, porque ele, quando era bebê, criança de ir para a escolinha, não lhe aceitavam em nenhum sítio, porque ele não andava, tinha que lhe carregar. Mas eu comecei a ver outras mães que também estão nas mesmas condições como as minhas e eu deixei as coisas assim mesmo e fui à luta. Lutei até eu conseguir, até hoje, da maneira como ele está. Mas como foram os primeiros dias de vida de Mauro? Quando ele nasceu, deparei com o problema dele não conseguir gesticular e fui ter com a médica no hospital, que era para ver o que estava a acontecer com ele, porque um bebê, quando completa uns 2 meses, às vezes começa a mexer os braços e as pernas, mas ele não tinha isso aí. É quando a médica observou e disse que ele estava para ter um pouco de paralisia, mas se fizesse a fisioterapia, ia melhorar. Então comecei a fazer a fisioterapia de acordo com uma criança normal. Fui fazendo a fisioterapia, começou a sentar, começou a gatinhar, começou a andar. Isso tudo cumpri com todas as orientações da médica. E chegou a fase dele entrar na escola especial, porque ele disse que ele seria uma criança especial. Então fui para o hospital, fui para a escola, matriculei ele. E ele tem deficiência mesmo de locomotora. Então pronto, daí já comecei a levar ele para a escola. Ele fez o primeiro sensorial, segundo, terceiro, para poderem ver a capacidade que ele tem. Hoje, Mauro é estudante de informática e sonha com um mundo onde todas as pessoas tenham as mesmas possibilidades, independentemente da sua condição. Abrir um estabelecimento meu que possa ajudar os outros como é que podem subir na vida. Ele gosta de música também, de ter um estúdio para gravar música e tudo. São essas 2 coisas que ele gosta, a música e a informática. Para reduzir a discriminação e o preconceito em relação às pessoas que vivem com autismo, a Organização Mundial das Nações Unidas estabeleceu o dia 2 de abril como o Dia Mundial do Autismo. O autismo é uma condição que compromete a comunicação e interação com outras pessoas. Uma das características é o interesse intenso por um assunto específico. Este deve ter sido o fato que facilitou Mauro Titus a aprender inglês. Porém, nem sempre as famílias são abertas a buscar condições que criem liberdade para os autistas, o que dificulta que eles explorem o potencial que têm para a aprendizagem. O autista muitas vezes vive numa espécie de bolha em que ele se isola e tem dificuldades de fazer amizades, muitas vezes tem atraso ou ausência de fala. Então é muito difícil ser ele a fazer amizades. Então depende, a socialização dele depende muito das pessoas que estão à volta, depende de como o professor vai tratar este assunto, de como ele faz acontecer esta socialização entre a criança e os colegas, entre a criança e os serventes que estão na escola e outros intervenientes também, outros elementos que fazem parte da escola.
Então, e muitas vezes acreditem, quem ajuda mais as crianças com autismo a apresentarem alguma evolução em termos de socialização são as próprias crianças. Mas estas crianças também estão a viver uma situação que não é comum, que não é normal para eles. Mas esta situação tem uma explicação. As famílias de pessoas autistas não sabem onde buscar apoio. As principais barreiras que os autistas e as famílias enfrentam, antes de mais, é a busca por um diagnóstico. Continuam a aparecer famílias que têm crianças, que têm jovens que não têm diagnóstico ainda. Essa é a primeira, é a principal barreira. A outra barreira tem a ver com a educação. Os meninos até são aceitos em algumas escolas. Algumas escolas, quando se apercebem que estão diante de uma mãe, ou quando esta mãe anuncia que o filho é especial e tem autismo, automaticamente essa vaga desaparece ou deixa de existir. Então, para as escolas que aceitam, que recebem estas crianças, a grande dificuldade é dos professores lidarem com as pessoas que têm autismo. Porque o autismo ainda é uma síndrome um pouco conhecida. É muito difícil os professores lecionarem para estas crianças, adaptarem programas para estas crianças, facilitarem a socialização destas crianças. Nélia Maconzo, presidente da Associação Moçambicana de Autismo, chama atenção para a necessidade de intensificação das medidas de prevenção da Covid-19, porém, alerta para não se interromper o acompanhamento aos autistas. Se não fosse a pandemia, este seria o nosso 6º ano da marcha consecutiva. Portanto, estamos há 2 anos sem fazer a marcha, mas, entretanto, muitas pessoas continuam muito interessadas na nossa causa. Então, quero agradecer em nome da AMA a todas essas pessoas que têm se envolvido na nossa causa, a todas as pessoas que, mesmo não tendo filhos autistas, se envolvem com a causa, fazem manifestações, partilham informação conosco e com outras pessoas. Queremos agradecer a todas as pessoas que subsistiram da Zoom no dia. Em Moçambique, não há dados oficiais sobre o número de pessoas que vivem com autismo. No próximo bloco, você vai saber como conviver com um autista. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos num piscar de olhos. Olá! Bem-vindo e bem-vinda de volta ao nosso programa, o programa da inclusão social. O assunto de hoje é o autismo. Para entendermos melhor o que é um autista, como identificá-lo e como fazer o seu acompanhamento, vamos conversar com a doutora Susana Silva, especialista em reabilitação e inserção social. Muito obrigada, doutora Susana Silva, por ter aceitado a nossa entrevista. Muitas vezes o autismo é confundido com atraso mental. Doutora, o que é ser autista? O que é ser autista? Autismo é um transtorno neurológico que tem vindo a afetar ou tem vindo a crescer os diagnósticos dia para dia. A estimativa é efetivamente que de 1 em 10 venham a ter o diagnóstico de autismo. Portanto, fisicamente, não há nada que identifique que esta criança tem o autismo, portanto, tem o diagnóstico de autismo. Portanto, qualquer exame médico vem 100% que a criança ouve bem, vê bem, é apenas um bloqueio, é um bloqueio que afeta algumas áreas do desenvolvimento. Quais são os sinais preliminares a que as famílias devem prestar atenção para identificar se uma criança é ou não autista? O autismo afeta 3 grandes áreas do desenvolvimento, que é a linguagem,
Portanto, a linguagem é o primeiro indício. Quando a criança não adquire as competências no período adequado, em termos de linguagem, é logo algum indício de que algo não está bem. Portanto, obviamente que não é por uma criança adquirir mais tarde a linguagem que terá logo o diagnóstico de autismo, até porque há várias razões para que uma criança adquira mais tarde a linguagem. Mas uma das áreas afetadas é a linguagem, a outra área é comportamento. Portanto, são crianças que não gostam de ser contrariadas, conseguem fazer birras por um longo período de tempo, estamos a falar 2, 3 horas, atiram-se para o chão, portanto, têm um comportamento que não é considerado adequado. E a terceira característica tem a ver com a socialização. São crianças que isolam-se, não gostam do contacto social, situações com muita população, muitos movimentos, tendem a não gostar. Muitos deles até tapam os ouvidos ou fecham os olhos como forma de escape àquilo que se encontram a sentir no momento. Caso se note alguns sinais que remetem ao autismo, que atitude a família deve tomar? Primeiramente, um diagnóstico precoce é importantíssimo. Portanto, a partir do momento em que os pais verificam que a minha criança não adquiriu as competências que deveria ter adquirido no período, portanto, devem procurar um profissional da área que faça logo o diagnóstico, de maneira a que depois é elaborado um programa específico para que a criança adquira a nível de linguagem, ou a parte da socialização, ou comportamento. Portanto, dependendo depois do diagnóstico, é feito então um plano individualizado para cada criança. E já agora acrescento que o plano individualizado depende também do grau do autismo. Portanto, o autismo não é, ok, esta criança foi diagnosticada de autista, não são todos iguais. Cada criança é uma criança e temos o autismo ligeiro, severo, moderado. Portanto, não podemos generalizar. Como deve ser feito o acompanhamento a um indivíduo autista? Se temos uma criança que tem o diagnóstico de autismo ligeiro, isto quer dizer que já adquiriu a linguagem, já é mais a parte ou cognitiva ou comportamental, então é feito um trabalho direcionado. Se estamos perante uma criança mais severa e que ainda não adquiriu a linguagem, é feito trabalhos direcionados para a linguagem, terapia de fala. Em média, geralmente é feito terapia de fala, terapia ocupacional e a parte também sensorial. Um trabalho, são terapias sensoriais para que aquelas dificuldades que as crianças adquirem em relação aos sons muito altos, ao sentimento de calor, comecem-se também a adaptar e tenham um autocontrole. Existe algum tratamento médico específico para pessoas autistas? Geralmente o diagnóstico é feito através de um diálogo que temos com os pais. Vamos também às escolas, para aquelas crianças que frequentam as escolas, não é o caso atualmente devido à situação do país, mas procuramos ir ao meio onde a criança se encontra inserido, obter o máximo de informações possíveis. Em média é bastante fácil detectar devido aos comportamentos, aos maneirismos que as crianças apresentam, mas em termos clínicos não há um exame de sangue, não há nada que consiga detectar o autismo, até porque o autismo até agora ninguém sabe a razão de porquê que as crianças até têm um desenvolvimento normal até um ano e meio e depois começam a regredir. Então... Doutora, quer deixar algum apelo? Eu recebo muitas famílias aqui que acabam por esconder um pouco a condição do filho ou da filha. Portanto, é importante expor à sociedade. Uma criança no espectro do autismo não é diferente das outras crianças, apenas adquire a aprendizagem um pouco mais tarde, adquire algumas competências mais tarde. Portanto,
esconder a criança ou privar a criança de brincadeiras, de um meio social ou mesmo da família, não deve ser feito. Portanto, atualmente Moçambique está a desenvolver nesta área também. Eu fico feliz com a criação da AMA e outras associações. É importante divulgar o máximo possível. É importante também que outras famílias que estejam a passar por um diagnóstico recente, que conheçam as histórias de outros familiares, histórias de sucesso também, e que lhes dê alguma força. Portanto, evitem mesmo trancar, que é o que eu tenho visto em algumas situações, fecham os seus filhos em casa pelo medo do preconceito. Portanto, o conselho permitam ao vosso filho viver como qualquer outra criança, brincar com as outras crianças, porque é assim que ele vai aprender também. Muito obrigada, doutora Susana Silva, por estas importantes notas. Esperamos tê-la em ocasiões futuras para esclarecimentos sobre outros assuntos. Em alguns casos, confunde-se um autista com uma pessoa com atraso no desenvolvimento cognitivo. Será que se pode tratar a uma pessoa com autismo desta forma? Encontre a resposta e saiba como conviver com o autista na conversa com o psicólogo Paulo Massango. Paulo Massango, quais são as características de um autista? As características de uma criança em particular autista são aquelas que podemos observar de uma maneira mais fácil. Primeiro, dizer que autista é um problema de desenvolvimento da linguagem e, de alguma forma, apresenta-se como sendo uma criança que se isola da convivência social, não interage socialmente com outras pessoas e tem esta ausência que eu disse da própria linguagem. A algum momento vai verificar que a criança chora regularmente. Esse choro regular pode, de alguma forma, indicar algum problema que está relacionado com o autismo. Esta que tem a funcionalidade alta cognitiva tem possibilidade de desenvolver algumas habilidades. E a gente começa a acompanhar essa criança ainda no ensino primário, em que a criança tem uma capacidade de fazer aquilo que não se espera na idade dela, não é? Então, esta está na parte de funcionalidade alta. E temos aquelas que são a maioria, infelizmente, que tem a funcionalidade baixa, que não tem esta condição cognitiva de poder fazer aquelas atividades que se espera fazer, que se espera na sua própria idade, não é? As crianças com autismo têm uma habilidade na área de tecnologia. Há uma explicação científica? Dependendo do nível da sua afetação no âmbito da sua coeficiência de inteligência, pode não ser um problema enquanto adulto. Quando existe, percebemos que tem uma habilidade, por exemplo, em pintura, é preciso investir mais nessa questão de pintura, sem sair daquilo que é o próprio foco desta criança ou deste adulto que tem uma habilidade de fazer algo. Como é que a família pode viver com um autista? Primeiro, a família é que tem que aprender a viver com esta criança. Muitas das vezes, nós exigimos que a criança seja como a própria família, mas está claro que essa criança está com um transtorno, não é? Do foro psicológico. Então, tendo um transtorno do foro psicológico, precisa que a família
vai se adaptando consoante ao problema da criança. Não se pode insistir tanto que a criança seja tanto como a família, porque já apresenta este problema. Então, a família é que tem que criar condições completas para que esta criança seja uma criança que possa ter a oportunidade dentro da própria casa de interagir com facilidade. Então, deve-se criar dentro da família condições para isso, e as próprias famílias devem estar preparadas para lidar com esta situação do autismo. Agora vamos a mais uma aula de língua de sinais. Olá, bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. O tema desta semana é autismo. Conheça alguns sinais usados nesta área. Doença rara. Deficiência mental. Vamos repetir. Doença rara. Deficiência mental. Nesta aula, aprendeu o sinal de deficiência mental. Já sabe, o autismo não é deficiência mental. Até a próxima aula. É desta forma que colocamos ponto final a mais uma edição do programa da TV Surdo, o programa de televisão mais completo e inclusivo do país. Lembre-se, você pode contribuir com temas para serem pesquisados e abordados aqui. Para isso, só terá de enviar uma mensagem via SMS para o nosso número 876590-244. Não se esqueça de deixar o seu nome. Esperamos por si daqui a 7 dias.